que é outra questão importante, que vários juristas e cientistas políticos estão vindo estudar isso no Brasil. Porque no Brasil esse ataque ao judiciário foi muito mais amplificado, porque no Brasil existe a justiça eleitoral. Então, ao mesmo tempo, o ataque ao segundo pilar da democracia, os instrumentos que levam à democracia, o voto, e o terceiro pilar, a independência do judiciário, no Brasil isso se misturou, porque é o poder judiciário, por meio da justiça eleitoral, que organiza, realiza, administra e julga as eleições. Então, o inimigo do segundo e terceiro pilares da democracia, para o populismo extremista no Brasil, era o mesmo. E os canhões foram direcionados para isso. Esses três pilares resistiram no mundo todo, mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Eu brinco sempre, uma brincadeira séria, que para mim bastaria um artigo na lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Simples. Nem mais, nem menos. O que as mídias tradicionais não podem, e são responsabilizadas se fizerem, também não pode no mundo virtual. E o mundo, não só o Brasil, está percebendo isso. E não é só em relação à democracia, ao ataque à democracia. O número de suicídios de adolescentes por bullying virtual aumentou na Europa tremendamente. Porque o que antes era restrito a um grupo de pessoas, aquele bullying, aquelas ameaças, isso agora ganha as redes sociais. E uma vez que entra, nunca mais sai. Então, o nosso desafio, o desafio de todos, como cidadãos, e nós como operadores do direito, vocês estudantes do direito, é exatamente garantir que as redes sociais não sejam terra de ninguém. E eu repito, nem mais, nem menos do que ocorre no mundo real. Gente, o vídeo que vocês acabaram de ver aí em cima só serve para confirmar o mais notório dos saberes do ministro Alexandre de Moraes, que é o de dar murros na cara da honestidade intelectual para atingir as liberdades civis. Segunda-feira, agora, passada, dia 26, a Suprema Corte dos Estados Unidos abriu um dos julgamentos que podem definir o futuro das redes sociais. Ela ouviu as sustentações do Texas, da Flórida e a contra-argumentação da NetChoice, né, que é o representante legal do Google, do Facebook, da X e do TikTok, né, sobre a mesma questão de que fala aí o nosso ministro. A lei aprovada na Flórida, que foi uma resposta ao banimento do Donald Trump do Twitter, do Facebook e do Instagram em janeiro de 2021, proíbe as redes de banirem candidatos a cargos políticos e de esconderem as suas publicações. E a lei aprovada no Texas
veda às empresas o direito de discriminar usuários pelos seus pontos de vista. E as duas estão bloqueadas nas instâncias inferiores à espera dessa decisão da Suprema Corte. Os argumentos das redes se prendem mais a questões formais que a qualquer dúvida sobre o conflito delas com a primeira emenda da Bill of Rights, né, que são aquelas 8 primeiras emendas à Constituição americana que especificam os direitos do cidadão, que o Estado está proibido de violar, e a primeira dessas emendas é a que defende a liberdade de expressão. Os governos do Texas e da Flórida, que aprovaram essas leis aí em 2021, afirmam que as leis deles garantem a liberdade de expressão dos cidadãos. E as Big Techs, que não têm limite de dinheiro para gastar com advogados, afirmam que as leis desses estados ferem a liberdade de expressão das empresas. O jogo das Big Techs é duplo, gente. Para a porta de entrada, elas reivindicam o tratamento dado às empresas jornalísticas, né, que têm liberdade editorial para escolher as matérias que querem publicar e para ditar as suas próprias regras, né, para que tipo de matéria entra ou não entra lá. Mas para a porta de saída, né, as Big Techs exigem o respeito ao privilégio garantido pela seção 230 do Código Federal de Comunicações, que foi aquele que definiu as redes sociais como empresas distribuidoras de informações e outras cargas de terceiros, comparáveis às ferrovias e às empresas de telefonia, e que, portanto, não podiam ser responsabilizadas pelo que elas distribuem ou pelo que as pessoas dizem através dos canais delas. A questão, gente, é que as plataformas de internet são hoje essas duas coisas. Elas são veículos de mídia monopolistas com alcance infinitamente maior que os jornais e as televisões do passado e, ao mesmo tempo, são ferrovias que distribuem cargas de todo tipo e companhias telefônicas que carregam todo tipo de mensagem e todo tipo de formato e muito mais do que isso. E esse é que é o problema real. Foi essa seção 230, gente, que foi introduzida quando a internet estava nascendo e ninguém sabia ainda no que ela iria se transformar, né, que depois, usada e abusada de modo distorcido e predatório, né, permitiu que as redes pirateassem toda a informação jamais publicada ou armazenada nesse planeta, tanto no passado quanto a produzida no dia a dia pelos jornais, alegando que aquelas informações tinham sido publicadas nas redes por terceiros, e assim as redes acabaram matando o jornalismo tradicional e assumindo as proporções teratológicas que elas têm hoje. Não tem muita dúvida, gente, sobre qual vai ser a posição da Suprema Corte em relação à lei da Flórida, que é bem específica, né? Posto que a mais sagrada das regras da democracia americana é a que estabelece a relação hierárquica de subordinação dos representantes eleitos aos seus representados. Só os representados de cada representante eleito, e ninguém mais, podem deseleger esse representante. E lá, essa relação de representação começa na pré-eleição. Só o povo e ninguém mais decide quem é que pode ou não pode se apresentar a ele como candidato. Então, gente, passa-moleques primitivos, como a declaração de inelegibilidade de alguém, podem até ser indiretamente conseguidos mediante chicanas judiciais, como as que estão sendo tentadas contra o Donald Trump pela primeira vez na história dos Estados Unidos. É a essas chicanas, né, que se refere aí o Alexandre de Moraes quando ele diz que tem vindo gente de fora para aprender com o Brasil como é que o poder judiciário pode ser instrumentalizado para destruir a democracia.
Mas isso não é tão fácil de conseguir nos Estados Unidos quanto nessa nossa terceira selva aí dos múltiplos tribunais temáticos com poderes ditatoriais, fazendo leis em cima da perna para cada ocasião e segundo a cara do freguês. Mas a lei do Texas, né, já implica complicações adicionais, né, que é principalmente essa necessidade de tipificar com exatidão tudo que é ou não é um ponto de vista. E é nessa brecha, gente, que enfiam os seus pés de cabra os inimigos da democracia, né? Com o alarme que eles pilham nas famílias assustadas aí pela invasão dos seus lares e pela contaminação dos corações e mentes dos seus filhos por todo o esgoto que a internet transporta junto com o resto. E fica aquele troço. Como deter os discursos de ódio, a pornografia, o bullying, as transações dos criminosos, a sedução terrorista, as fake news. Cara, como impedir, enfim, que os horrores todos característicos da espécie humana ganhem a sua expressão nas redes sociais, como eles sempre ganharam em todos os outros ambientes onde a nossa espécie transita? E a resposta é o seguinte, gente, simplesmente do mesmo jeito de sempre. O Alexandre de Moraes acertou no errado quando ele diz aí, repete que a solução está em tratar as ferramentas do mundo virtual exatamente como são tratadas as do mundo real. A diferença está no que é o mundo real do Alexandre, que o Alexandre de Moraes e o lulismo estão construindo aqui para o Brasil, né? E o que é o mundo real das democracias que eles estão trabalhando para destruir. No mundo das democracias, o que foi feito contra esse problema, né, depois de rios de sangue vertido e dos mais bárbaros sofrimentos infligidos sempre pelos poucos contra os muitos, milênio após milênio, né, foi aceitar que viver é mesmo muito perigoso e deixar a defesa contra a mentira, a maledicência e as tentações do demônio, né, que sempre afligiram a nossa espécie, aos cuidados de cada família. Porque entregar para o Estado, para a igreja, para o Papa, para o rei ou para o ditador o poder de decidir quais vozes podem ser ouvidas e quais não podem, e o que é que pode ou não pode ser dito ou pensado, é nada menos que suicídio certo. Se teve uma coisa que a humanidade aprendeu com a sua história, foi essa. Acaba, inevitavelmente, não só na morte da liberdade, deságua na justificação da tortura, da censura, da ditadura e do terror de Estado. Ou seja, gente, deságua na instalação do inferno aqui mesmo na Terra. O problema das plataformas de internet é que elas se transformaram em verdadeiros ecossistemas com múltiplas faces. E é nesse gigantismo que mora o perigo. Se elas aceitassem, para ter essas prerrogativas dos antigos jornais e televisões que elas reivindicam, a legislação antitrust a que esse setor estava submetido até o último quartil do século XX, eu aceitava a troca na hora. A democracia, gente, se define precisamente pela obsessão em desmanchar qualquer foco de concentração de poder, porque a história nos ensinou que para que uma arma seja usada contra nós, basta que ela tenha sido inventada. É por isso que a democracia trata de criar impedimentos legais para o recurso a qualquer instância mais alta de poder para a solução dos problemas, a partir do indivíduo primeiro, do setor privado em segundo, do poder municipal em terceiro, do poder estadual em quarto, e do poder federal somente em última instância, se e quando a instância mais baixa comprovadamente não puder resolver esse problema. Isso está na lei das democracias. É proibido, sob as penas da lei, né?
E é a isso que se chama o princípio da subsidiariedade, que é central em qualquer democracia. A democracia só atingiu a sua plenitude naquele curto período entre a virada do século XIX para o XX, quando, com o sonho americano ameaçado pelo poder descontrolado dos monopólios, né, eles estenderam ao poder econômico limites democráticos que emulavam aqueles que eles já tinham imposto pouco mais de um século antes para o poder político. E não por acaso, gente, o capítulo que afetava a imprensa e a mídia foi o mais rigoroso de toda a legislação antitruste. Era proibida a propriedade cruzada de jornais, rádios e televisões, assim como a ocupação de fatias grandes demais de audiência em cada praça por cada um desses meios. Por quê? Porque ainda estava fresca na memória de um país que estava vivendo a sua primeira e violentíssima experiência de urbanização acelerada, lá naquela virada do século XIX para o XX, né, com o distanciamento dos indivíduos uns dos outros e, principalmente, com o distanciamento dos indivíduos de um rei e de um poder central, cada um tomando as suas decisões para a vida no âmbito máximo da família primeiro e da comunidade depois, e assim por diante. A democracia americana resistiu à primeira onda da urbanização, que sufocava parcialmente essa autonomia do indivíduo, né, pelo rigor com que ela aplicou o princípio da subsidiariedade ao seu federalismo radical. Né? Primeiro o poder local e a sua imprensa, depois o poder municipal e a sua imprensa, depois o estadual e a sua imprensa, e só então o federal e a sua imprensa. Porque, sendo a democracia representativa, era a imprensa que estabelecia a relação entre cada uma dessas instâncias de representação e os seus representados. O que veio com a internet, gente, não foi planejado. A internet abriu a possibilidade de cada indivíduo projetar ilimitadamente a sua voz, né? O que animou todo mundo de que essa seria uma ferramenta da democracia, mas o que aconteceu na realidade é que ela matou o negócio que sustentava a diversidade de veículos de informação e de opinião que a lei antitruste queria e conseguiu garantir durante esse período anterior. Hoje, só restam 5 ou 6 plataformas que não são só os únicos veículos por onde as ideias transitam, né? São também o ambiente no qual toda atividade cultural, científica, econômica e de trabalho acontece. E é muito mais fácil censurar 5 plataformas globais e as centenas de milhares do que as centenas de milhares ou milhões de pequenos veículos de imprensa do passado. E isso, gente, tornou possível estabelecer um poder absoluto de alcance global. E se a possibilidade passou a existir, vai haver sempre quem esteja disposto a matar por ela. Portanto, gente, sim, completamente, é absolutamente necessário regulamentar as redes sociais, mas para fatiar o poder delas e não para colocar esse poder ao alcance dos nascidos para a ditadura. O restabelecimento da possibilidade de sobrevivência da democracia está em fatiar esse poder até o limite do possível, impedindo todas essas ferramentas de continuarem concentradas numa mesma plataforma, obrigando que cada uma das múltiplas funções hoje exercidas por cada plataforma esteja em mãos diferentes, né? Mesmo à custa da perda de falsas eficiências aí, que no final das contas só servem mesmo para uma pessoa, né? E impedindo quem quer que seja de excluir os outros desse espaço vital, a não ser mediante todo o devido processo legal de crimes que mereçam essa pena, que é hoje a pena máxima. É preciso pulverizar essa polivalência das redes, que enquanto existir, gente,
torna o cidadão refém delas. E a democracia é impossível. O resto dos riscos fica por conta da educação na família. Viver, eu repito, sempre foi muito perigoso. E quem não aprender a se defender sozinho da mentira e das tentações do demônio, acaba, infelizmente, no inferno. Mas o que não dá para aceitar é que todo mundo seja condenado de antemão ao inferno só porque entrar no céu não é nada fácil. A Europa, gente, que é mais vítima do que promotora desses novos desafios, porque é usuária e não operadora das redes, como são os americanos, vem trabalhando nesse sentido a questão do controle das redes. O da divisão dos poderes dela, o da divisão da propriedade das redes, o da desconcentração das suas infinitas funções em empresas à parte, mesmo com perda das vantagens da unificação e da verticalização das atividades, o da reversão da comercialização compulsória da vida privada, né? E o da devolução a cada indivíduo da sua história pessoal. Os Estados Unidos, gente, têm na história deles a chave para encaminhar bem esse problema, só que tem um problema maior. Existem trilhões de dólares impedindo uma discussão honesta dessa questão lá hoje. E pelas beiradas desse problema, à sombra das grandes serpentes, né, se arrastam as pequenas minhocas das ditaduras locais. Os Flávio Dines, os Alexandre de Moraes e Companhia Limitada são desses. Eles querem que as Big Techs sejam responsabilizadas pelas cargas e pelas palavras que veiculam, não porque isso resolva qualquer problema, mas porque, como isso é tecnicamente impossível de fazer segundo um padrão universal e isento, essa proposta joga todas as decisões sobre quem pode e quem não pode usar as redes e como nas mãos do regulador, que autoriza ou não autoriza o funcionamento das redes em cada território. Entendeu? É por aí, gente. Não pode deixar esses caras caminharem nisso aí.